paz do Senhor Jesus para todos inscritos no nosso canal. Para você que ainda não é inscrito e não me conhece, o meu nome é Marcelo. Hoje nós vamos estar examinando uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Do que fala essa passagem? Essa passagem fala da oração modelo, da oração do Pai Nosso. A oração que foi dada aos discípulos mediante ao pedido dos mesmos. Agora, por que os discípulos pediram ao nosso Senhor Jesus Cristo que os ensinasse a orar? Bom, anteriormente ao nosso Senhor ensinar a oração, ele havia combatido dois tipos de oração. Falado para os discípulos, a primeira oração que eles combateram foi a dos fariseus, que se colocavam no centro da sinagoga e nas esquinas das ruas, e lá começavam a orar em voz alta, com o objetivo de serem vistos e aplaudidos por aqueles que estavam ouvindo a eles. Então, a esses nosso Senhor Jesus Cristo chamou de hipócritas. Ele falou, então, não orem como eles. Aí depois ele fala de outra oração, da oração dos pagãos, que usavam de vãs repetições com o objetivo de alongar as suas orações, achando que por fazerem orações longas, seriam ouvidos. Aí ele falou, a esse não se assemelhe. Aí saiu para orar. E quando ele retornou dessa oração, o discípulo fala assim, nos ensina a orar. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus acabou de mostrar que os top da oração eram hipócritas. Então caiu a ficha para eles, que eram pessoas simples, que eles necessitavam de aprender a orar. Aí foi mediante esse pedido que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso. E é essa que nós vamos examinar agora, que começa no verso 9 de Mateus capítulo 6, que diz assim: Por essa razão vós orareis, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O primeiro ensinamento que o nosso Senhor Jesus Cristo dá para os discípulos é quem eles devem direcionar a oração deles. Toda oração que eles fizessem teria que ser direcionada a Deus, o Pai. Da mesma forma, toda oração que nós fizermos deve ser direcionada sempre a Deus e a ninguém mais. Esse é o primeiro ensinamento dessa oração. O segundo ensinamento que ele dá para os discípulos é aonde esse Deus está. Esse Deus não está em local algum dessa terra. Esse Deus a quem nós devemos orar está no céu. Esse é o lugar onde ele está. Não procure ele em lugar nenhum dessa terra que ele não está. E o terceiro ensinamento que ele dá é da oração propriamente dita. Como se iniciar uma oração? Aqui nos remete ao Velho Testamento. Toda vez que nós vermos alguém, qualquer pessoa que você procurar lá no Velho Testamento, que iniciar uma oração, ele sempre inicia dessa forma. Engrandecendo o nome de Deus, falando dos feitos grandiosos de Deus, de maneira clara e simples. Eles iniciavam a oração elogiando a pessoa de Deus. Como nós devemos iniciar a nossa oração? Sempre elogiando a Deus. A primeira coisa que você faz na sua oração é elogiar a Deus. Simples assim. Aí, o que nos leva ao verso 10. No verso 10 ele diz assim: Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui sim, ele ensina qual o primeiro pedido que se deve fazer em oração a Deus. O primeiro pedido que devemos fazer é pedir que Deus governe soberanamente sobre nossa vida, que Ele estabeleça o seu reino sobre nós, individualmente, como pessoa, e sobre toda a criação dele. Da mesma forma que Ele exerça o seu governo sobre nós, da mesma forma que Ele faz lá no céu, de maneira soberana, a ponto de o que prevalecer tanto em nós como indivíduos, como na terra como um todo, sempre a vontade dele. Sempre a vontade de Deus que deve prevalecer na nossa vida. Esse é o primeiro pedido que nós devemos fazer em oração. Agora, por que devemos fazer esse pedido? Tudo tem um porquê. Bom, se nós formos bem sinceros, nós sabemos que a nossa vontade é variante. Ela varia entre boa e má no estalar de dedo. Por exemplo, se eu terminar de gravar aqui e sair lá fora e alguém me fizer um mal, embora eu queira fazer o bem a todos eles, pode ser que eu passe a desejar fazer o mal para ele. Então, por saber que a minha vontade varia entre boa e má, é que nós pedimos que faça a vontade de Deus, porque a dele é sempre boa e agradável. Simples assim. Então, o primeiro pedido, pedir que Deus governe soberanamente sobre nós. O que nos leva ao verso 11. O verso 11 diz assim: Dai-nos o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. A segunda coisa que devemos pedir
pelo nosso pão, pelo nosso... o pão aqui não representa o alimento só, representa toda a necessidade que o ser humano tem. Então, o segundo pedido que nós fazemos é por nossa necessidade física como seres humanos, seja ela qual for. Todo ser humano não precisa só do pão para sobreviver, precisa de alimento, de moradia. Então, Deus nos ensina a então pedir. A segunda coisa é pedir por todas as nossas necessidades. Também ele ensina para quando nós devemos pedir. Só para o dia de hoje. Nunca devemos pedir para o dia de amanhã. Sempre, todos os nossos pedidos, seja ele qual for que pedimos a Deus, seja sempre para o dia que nós estamos vivendo, nunca para o dia posterior. E outra coisa que eu gostaria de enfatizar, lembra que o nosso Senhor Jesus Cristo inicia dizendo Pai Nosso. Aqui também está falando de um direito que nós temos como filho. Não se constranja a pedir nada a Deus, é um direito seu. Você que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, você é filho de Deus, então tudo que você pedir a Ele é um direito seu. Peça. Se você acha que tem necessidade de uma coisa, peça, fique à vontade, é seu direito. Agora, se Ele vai conceder ou não, aí é outra história, mas é um direito seu. Aí no verso 12, nosso Senhor Jesus Cristo aponta para uma outra necessidade diária que nós temos, que diz assim no verso 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Segunda coisa que nós devemos pedir é o perdão de Deus. Agora, por que devemos pedir o perdão de Deus? Porque assim como todo dia nós temos necessidade, todo dia nós transgrediremos a lei de Deus. Todo santo dia nós vamos precisar que Deus nos perdoe por fazer isso. E Ele nos ensina mais. Olha só, que diferente do primeiro pedido, esse aqui tem um condicional. Para você obter o perdão de Deus, você tem que perdoar também. Para você querer que Deus perdoe suas ofensas, você tem que perdoar a quem te ofendeu. Seja ele teu amigo, seu inimigo, seu irmão, sua mãe, seu pai, seja quem for. Que é o perdão de Deus, você tem que perdoar. Simples assim. Aí que nos leva ao verso 13, que diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Outra coisa, quarto pedido que a gente faz é que Deus intervenha de forma soberana sobre nós. Que Ele não deixe. Aqui nós estamos reconhecendo que, embora nós queiramos fazer a vontade de Deus, vai ter hora que nós não vamos conseguir. E vamos ficar tentados a transgredir a lei deles. Lembra da aula passada? Que o pecado está aqui e é uma vontade de transgredir a lei deles. Então, essa vontade vai nos tentar a fazer o que, tudo ao contrário que Deus deseja. Então, Ele está falando, intervém de forma soberana, porque esse é um direito do Pai também. Intervir na vida do filho. Eu dou liberdade para o meu filho fazer o que ele quiser, mas na hora que eu achar que o que ele vai fazer não é correto, eu intervenho. Então, se ele é nosso pai, é um direito dele de intervir na nossa vida na hora que ele bem desejar. Amém? Mas aí tem um segundo pedido: mas livrai-nos do mal. Aí, para nós entendermos o que embora seja uma palavra pequena, a palavra, por menor que seja, às vezes ela tem um amplo significado, e essa é uma delas. Para que nós entendamos o que nós estamos pedindo com essa única palavra, é que eu vou pegar algum significado dessa palavra mal, para que nós entendamos tudo que está comprimido dentro dessa única palavra. O primeiro significado é esse: contrário ao bem, que prejudica ou machuca. Segundo, o que é reprovável, contrário à virtude ou à honra. Terceiro, modo de agir ruim, aquilo que causa prejuízo. Quarto, tragédia ou doença. Quinto, dor ou mágoa. Sexto, nome dado ao diabo. Veja que tanto de coisa que está comprimido dentro de uma só palavra. Que Deus nos livre primeiramente de algo interno, de um mal interno, que é a tentação, que está em nós. Mas também nós pedimos que Deus nos livre de coisas externas, que está aquém da nossa capacidade. Doença, terremoto, desastre, bala perdida, tudo isso.
mas na última instância pedimos que Deus nos livre da personificação do mal, que é Satanás. Viu? Como é que uma única palavra tem amplo significado? Então é tudo isso aqui que nós pedimos que Deus nos livre quando falamos essa simples palavra mal. Aí o verso continua dizendo assim: porque teu é o reino, o poder e a glória. Aqui nós lembramos a Deus. Por que nós pedimos tudo isso em oração? Lembramos da obrigação de Deus como Pai e como soberano de um reino. Primeiro, suprir a necessidade do seu filho, perdoar aquele que se arrepende, intervir na vida daquele que é incapaz e livrar de todo e qualquer mal. Esse é o dever do Pai, mas também é o dever de um soberano, de um país, de todo lugar que você reinar, é o seu dever, o dever de um soberano. Aí ele fala, então essa é a obrigação de Deus. Fala aí, continua, porque teu reino, o poder e a glória. O poder para realizar todas as coisas que nós pedimos em oração vem de Deus. Nós reconhecemos, é um reconhecimento que o poder para executar tudo que a gente pediu vem dele. Então, se o reino é dele e o poder que para executar todas as coisas vem dele, nada mais do que justo que a glória também seja dele. Por isso que nós nunca devemos arraigar para nós a honra que cabe a Deus. Embora nós realizemos coisas, mas o poder que nos capacita para realizar essas coisas vem de Deus. Por isso agora tem que ser. Amém? Agora, para finalizar, eu vou focar em dois pontos, dois ensinamentos que eu considero principais nessa oração. Primeiro e maior ensinamento: a quem se deve orar. Não esqueçam disso, por favor. A sua oração só deve ser direcionada a Deus e a ninguém mais. Agora, o segundo, o maior ensinamento que eu deixei para comentar no final é que essa oração nos ensina que não devemos orar unicamente por nós mesmos, mas por todas as pessoas que nos rodeiam, primeiramente pelos nossos filhos, pela nossa casa, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. A oração nunca deve ser feita de forma que nós sejamos o único alvo dessa oração, mas orar por todos que nos rodeiam. Esse é o segundo e maior ensinamento dessa oração do Senhor Jesus Cristo.